Se ela não teve os filhos pessoalmente, ou se Harry não esteve envolvido, então eles não podem fazer parte da linhagem real. Amanhã começou como qualquer outra. Câmeras ligadas, café esfriando, apresentadores se preparando para mais um segmento de rotina. Ninguém naquele estúdio esperava o que estava prestes a acontecer. Ninguém em suas salas de estar também. Então Angela Levin sentou-se, ajustou o microfone, olhou diretamente para a câmera e tudo mudou. Porque o que saiu da boca dela em seguida não foi apenas um comentário, não foi apenas uma opinião. Foi uma série de observações incisivas, calmas e cuidadosamente elaboradas sobre Archie e Lilibet, os dois filhos de Harry e Meghan, que paralisaram o país inteiro. Quando ela terminou de falar, as redes sociais já estavam em polvorosa, vídeos circulavam sem parar, e o príncipe Harry? Segundo diversas fontes próximas à situação, Harry estava tudo menos calmo. Então, o que exatamente Angela Levin disse? Por que a reação de Harry está se tornando uma história à parte? E o que tudo isso significa para duas crianças pequenas que crescem no centro de uma das famílias mais controversas da história moderna? Continue lendo, porque essa história é mais profunda do que você imagina. E quanto mais você lê, mais desconfortável fica. Quem é Angela Levin e por que ela é importante? Antes de falarmos sobre o que ela disse, vamos falar sobre quem Angela Levin realmente é, porque esse contexto é extremamente importante aqui. Angela Levin não é uma colunista de fofocas de tabloide. Ela não é do tipo que troca boatos por cliques. Ela é uma das correspondentes da realeza mais respeitadas e com mais tempo de serviço na mídia britânica. Passou décadas cobrindo a monarquia de dentro para fora, construindo relacionamentos, conquistando acesso e desenvolvendo uma reputação por dizer coisas que outros em sua área hesitam em abordar. Ela teve acesso exclusivo ao próprio príncipe Harry para escrever sua biografia autorizada sobre ele. Ela passou um tempo com ele, viajou com ele e ouviu coisas diretamente dele que o público em geral nunca teve a oportunidade de ouvir. Isso faz diferença. Isso é extremamente importante, porque quando Angela Levin fala sobre Harry e Meghan, ela não está especulando de fora. Ela se baseia em um conhecimento profundo e em uma compreensão da realeza que pouquíssimas pessoas neste planeta conseguem igualar. E é exatamente por isso que a sala muda quando ela fala. É por isso que os apresentadores se inclinam para a frente. É por isso que os telespectadores largam seus celulares e prestam atenção. Não é apenas o que ela diz, mas o peso que carrega ao dizê-lo. Seu histórico fala por si só. Os Estados Unidos não gostam de acolher pessoas que usam drogas. Ela previu os rumos de Harry e Meghan muito antes de se tornarem manchetes. Alertou sobre as tensões dentro do palácio. Apontou as fissuras antes mesmo que a maioria das pessoas pudesse vê-las se formando. E ela estava certa. Repetidas vezes. O que torna Levin especialmente formidável em momentos como esse é que ela não tem nada a provar. Ela não está construindo uma marca. Ela não está atrás de assinantes. Ela não precisa de atenção. Ela já escreveu o livro, literalmente, sobre o príncipe Harry. Ela já se consolidou no topo da sua profissão. Quando alguém com esse nível de credibilidade decide abordar um ponto específico em uma transmissão nacional ao vivo, é porque ponderou cuidadosamente, sabe exatamente o que está fazendo e decidiu que o momento é oportuno. Então, quando Angela Levin apareceu naquele programa matinal e começou a falar com aquela calma, ponderação e firmeza que lhe são características, quando direcionou sua atenção especificamente para Archie e Lilibet, as pessoas que conhecem seu trabalho sentiram isso imediatamente. Isso não foi algo casual, não foi algo para preencher espaço. Foi Angela Levin dizendo algo que ela claramente vinha preparando há muito tempo. O tipo de coisa que você só diz quando tem certeza, quando o momento é certo e quando decide que o silêncio não é mais a opção responsável. E as perguntas que ela levantou? Elas não vão desaparecer. A transmissão que quebrou a internet. Vamos contextualizar, porque a atmosfera naquele estúdio importa. Angela Levin entrou com uma expressão completamente serena, calma e tranquila. Uma calma que não vem de não ter nada a dizer, mas de saber exatamente o que vai dizer e estar totalmente preparada para fazê-lo. Os apresentadores ao lado dela, por outro lado, pareciam se mexer levemente nas cadeiras conforme a conversa prosseguia. Até mesmo as pessoas pagas para manter o ambiente agradável na televisão ao vivo pareceram um pouco surpresas. Ela não começou com drama, não gesticulou nem elevou a voz. Ela simplesmente começou a expor, ponto por ponto, as questões que pairavam sobre o nascimento de Archie e Lilibet. Questões sobre o protocolo real, sobre a transparência, sobre a forma como as coisas têm sido tradicionalmente tratadas durante séculos na monarquia britânica, em contraste com a forma como foram tratadas neste caso.
Ela salientou que os nascimentos reais historicamente seguem uma estrutura muito específica e muito pública. Certamente, depois da pandemia e de tudo o mais, ansiamos por isso. Ansiamos por poder ir mais longe. Há comunicados oficiais divulgados em momentos precisos. Existem confirmações de profissionais médicos identificados. Existem boletins formais, por vezes, notoriamente, colocados num cavalete dourado em frente ao Palácio de Buckingham, uma tradição que remonta a 1837. Existe uma localização. Há um tempo determinado. Há uma espera. Há assinaturas a serem feitas. Tudo é documentado com a precisão que reflete a importância constitucional da linhagem real. Os nascimentos ligados à linha de sucessão real não são tratados como assuntos privados comuns. Nunca foram. Existem razões para isso. Razões legais, constitucionais e históricas que remontam a gerações. A verificação de um nascimento real não se trata de pompa por si só. Trata-se de confiança pública, legitimidade institucional e do registro documental do qual a monarquia depende para sua autoridade. Essas não são tradições opcionais. Elas são a estrutura que dá sentido à instituição. Então, quando Angela Levin começou a destacar as maneiras pelas quais os nascimentos de Archie e Lilibet pareciam se desviar dessas normas estabelecidas, o público sentiu isso, porque não era um ataque pessoal. Não era um desabafo. Era uma comparação estruturada e baseada em evidências entre o que sempre foi feito e o que parecia ter sido feito neste caso. E as diferenças que ela destacou eram gritantes. Nenhuma foto do lado de fora das portas do hospital, nenhum laudo médico detalhado, nenhuma descrição formal do processo de nascimento por profissionais identificados, nenhum cavalete dourado, nenhuma cronologia pública estruturada. Especificamente no caso do nascimento de Archie, o anúncio chegou mais tarde do que o habitual, e vários detalhes importantes simplesmente não foram divulgados. O local do nascimento foi alvo de informações contraditórias, sem que nenhuma confirmação oficial fosse feita para esclarecer a questão. E então ela fez a pergunta que silenciou todo o estúdio. Por quê? Por que um casal que passou anos lutando publicamente por reconhecimento, lutando pelos títulos de seus filhos, lutando para serem vistos como membros legítimos da família real? Por que os nascimentos foram tratados de uma forma que levantou mais perguntas do que respostas? Era uma pergunta simples, mas que ressoou como um trovão. Os detalhes que não se encaixam. Agora, vamos analisar os detalhes específicos que Angela Levin destacou. Porque é aqui que as coisas ficam realmente difíceis de explicar. Comecemos pelo anúncio do nascimento de Archie. Quando o príncipe George nasceu, quando a princesa Charlotte chegou, quando o príncipe Louis veio ao mundo, o público foi informado com antecedência de que a duquesa de Cambridge havia sido internada. As atualizações chegavam em tempo real. O anúncio do nascimento incluía um detalhamento completo. Local, horário, peso, nomes da equipe médica envolvida e uma confirmação formal assinada por esses profissionais. Foi estruturado. Foi transparente. Foi exatamente o que a tradição exige. Com Archie, nada disso aconteceu da mesma forma. O público ficou sabendo depois do ocorrido. Os detalhes médicos padrão foram omitidos. Os nomes dos profissionais não foram divulgados da mesma forma. E quando as primeiras fotos de Archie foram liberadas, mantidas ao mínimo, cuidadosamente selecionadas e rigorosamente controladas, os observadores da realeza notaram imediatamente como a apresentação era diferente do que tinham visto antes. Agora, algumas pessoas, muitas até, aceitaram o desejo de privacidade de Harry e Meghan, amplamente documentado, como explicação. E esse desejo é compreensível. Eles deixaram claro, durante toda a gravidez de Meghan, que estavam se afastando da exposição pública completa que acompanha o status de membro sênior da realeza. Essa foi a escolha declarada deles. Era um direito deles. Mas aqui está o problema com essa explicação. Porque parece realmente inclusiva, há representatividade, e é como uma linda história de amor. E Angela Levin acertou em cheio. Não se pode, por um lado, invocar os símbolos da realeza quando convém, os títulos, o peso institucional, os documentários da Netflix sobre a vida no palácio, as entrevistas com a Oprah em que se alega que os filhos tiveram seus direitos negados como membros da família real. E, por outro lado, recusam-se a seguir os protocolos e a transparência que tornam essas alegações verificáveis. Não se pode ter as duas coisas. Ou os registros de nascimento seguem os protocolos reais que lhes conferem peso constitucional e comprovam seu lugar na linha de sucessão, ou não. E se não o fizerem, as próprias alegações de Harry e Meghan sobre o tratamento dado aos filhos tornam-se mais difíceis de avaliar.
Se você luta publicamente pelo título do seu filho, mas não fornece a documentação tradicionalmente exigida para registros de nascimento na realeza, você cria um vácuo. E vácuos não permanecem vazios por muito tempo. As pessoas preenchem essas lacunas. Angela Levin não acusou ninguém diretamente de nada. Ela apontou para as lacunas. Ela apontou inconsistências. Fez perguntas que, numa situação em que toda a documentação normal tivesse sido fornecida, simplesmente não existiriam. E então apontou para a cronologia, o que fez com que ainda mais pessoas ficassem de sobrancelhas arqueadas. Quando as pessoas começaram a comparar os detalhes divulgados publicamente sobre a evolução da gravidez de Meghan com fotografias e aparições públicas, algumas coisas não se encaixaram exatamente como os observadores esperavam. Os fãs da realeza, pessoas que estudam esses assuntos de perto há anos, começaram a notar o que descreveram como inconsistências na forma como a gravidez parecia progredir publicamente. Novamente, sem acusações, sem provas de nada. Apenas perguntas. Apenas lacunas onde deveriam existir respostas. Apenas a sensação incômoda de que algo na versão oficial não se encaixava como deveria. E na ausência de esclarecimentos oficiais, detalhados e documentados, essas lacunas só aumentam. A discussão sobre barriga de aluguel entra no debate público. É aqui que a história toma outro rumo. Porque a aparição de Angela Levin não aconteceu isoladamente. Aconteceu num momento em que uma conversa que antes se restringia às margens da internet começava a ganhar espaço no mainstream. A teoria da barriga de aluguel, a sugestão de que Meghan talvez não tivesse gerado Archie e Lilibet por conta própria, circulava online há anos. A teoria foi descartada, em grande parte corretamente, como uma conspiração marginal, o tipo de coisa que se encontra nas seções de comentários de fóruns da realeza ou em canais anônimos do YouTube administrados por pessoas com segundas intenções. A maioria dos comentaristas sérios se recusou a abordá-la. A maioria dos veículos de comunicação respeitáveis nem sequer se aproximou dela. Mas algo mudou, em parte porque as dúvidas sobre os detalhes do nascimento persistiram, em parte porque as fotografias que circularam online continuaram a gerar debate, independentemente de quantas vezes as pessoas tentaram silenciá-las, e em parte porque o próprio comportamento do casal, particularmente em relação à entrevista com Oprah, onde alegaram que Archie teve um título negado por causa de sua raça, sem nunca apresentar provas para essa afirmação bombástica, deixou um resquício de desconfiança que tornou as pessoas menos dispostas a simplesmente aceitar a versão oficial sem questionar. Vale a pena deter-se nesse último ponto, pois é crucial para entendermos como chegamos a essa situação. A confiança, uma vez quebrada, é muito difícil de reconstruir. E Harry e Meghan quebraram esse princípio. Não uma vez, mas repetidamente. Cada alegação não verificada. Cada alegação que foi posteriormente desmentida ou discretamente contradita. Cada afirmação dramática que se revelou mais complexa do que aparentava. Cada uma delas corroeu a credibilidade que poderia ter levado as pessoas a conceder-lhes o benefício da dúvida em momentos como este. Quando Angela Levin levantou essas mesmas questões em um programa de televisão convencional, a natureza da conversa mudou completamente. Não era mais anônima. Não era mais marginal. Era um dos jornalistas mais respeitados da Grã-Bretanha, especializados em assuntos da realeza, participando de um programa de televisão nacional, fazendo as mesmas perguntas que milhões de pessoas vinham fazendo online, mas com a autoridade e a credibilidade que vem de décadas de jornalismo legítimo. Essa é uma mudança enorme. Esse é o momento em que algo ultrapassa um limite. Quando um jornalista sênior, respeitado e com nome, levanta uma questão em uma plataforma nacional, a história deixa de ser confinada. Ela passa a fazer parte do registro oficial da discussão. Ela é citada. A discussão se aprofunda. Outros jornalistas se sentem à vontade para fazer as mesmas perguntas. O leque de assuntos a serem explorados publicamente foi ampliado permanentemente. E, ao que tudo indica, a equipe de Harry percebeu isso imediatamente. A reação de Harry. E por que isso piorou tudo? Então, como Harry reagiu? Essa é a parte da história que não parava de ser comentada, porque a resposta, segundo todos os relatos, piorou tudo significativamente. Fontes próximas à situação descreveram Harry como estando sob forte pressão quase imediatamente após a transmissão de Levin começar a circular. E, em vez de adotar a abordagem que os profissionais de relações públicas recomendam universalmente em situações como essa, manter a calma, preparar uma resposta clara e objetiva, abordar as perguntas diretamente e seguir em frente.
A resposta que surgiu pareceu ser reativa, urgente e carregada de emoção. Os relatos descreviam telefones tocando sem parar, reuniões urgentes sendo convocadas e uma atmosfera frenética enquanto as pessoas, ao redor de Harry, tentavam controlar a velocidade com que a história se espalhava. A palavra usada por diversas fontes era tenso. Harry estava tenso. A situação estava tensa, e essa tensão transparecia de maneiras muito visíveis para o mundo exterior. Agora, pergunte-se: se as respostas às perguntas de Angela Levin são simples, se a explicação é direta, se a documentação existe e pode ser apresentada, se a cronologia se sustenta sob escrutínio, então por que tudo isso exige urgência? Por que uma pergunta calma e objetiva de uma jornalista gera uma reação que fontes descrevem como frenética? Esse contraste tornou-se impossível de ignorar. E as redes sociais garantiram isso. De um lado de cada tela, lá estava Angela Levin, serena, firm, metódica, repetindo seus argumentos no mesmo tom ponderado, independentemente da reação que provocassem. Por outro lado, havia relatos de Harry visivelmente agitado, tentando controlar uma situação que crescia mais rápido do que qualquer resposta conseguia conter. Calma versus reação. Compostura versus desespero. O contraste era tão gritante, que se tornou a própria história. A questão deixou de ser apenas sobre o que Angela Levin disse. A questão passou a ser: por que Harry está reagindo dessa forma? Existe um princípio básico na comunicação de crise que todo assessor de imprensa, todo consultor jurídico, todo estrategista de mídia conhece de cor. A tentativa de encobrir o crime é sempre pior que o próprio crime. A reação sempre revela mais da história do que o evento original. E quando você reage a uma pergunta com pânico em vez de clareza, está essencialmente dizendo ao mundo que a pergunta tocou em algo real. E a Meghan? A Meghan não deu as caras. Nenhuma declaração, nenhuma aparição, nem uma única palavra pública. Para um casal que construiu toda a sua imagem em torno de se manifestar, de ser expressivo, de confrontar narrativas com as quais discordam de forma direta e veemente, o silêncio de Meghan foi ensurdecedor, e as pessoas perceberam. O silêncio de Meghan e o que ele significa. Poucas horas depois da história ganhar repercussão, onde está Meghan? Estava entre os assuntos mais comentados. Não como uma piada, nem como um meme, mas como uma pergunta genuína, feita por milhões de pessoas simultaneamente em diversas plataformas de mídia social. Porque aquele era um momento que a afetava diretamente. Eram questões sobre o nascimento dos seus filhos, as suas gravidezes, o seu corpo, as suas escolhas. E ela não estava em lugar nenhum. Harry e Meghan sempre agiram como uma dupla, pelo menos publicamente. Cada declaração importante, cada entrevista, cada documentário da Netflix, cada aparição pública foi cuidadosamente coordenada entre os dois. A imagem deles é construída sobre a ideia de solidariedade, de duas pessoas contra o mundo, lado a lado, sempre alinhadas, sempre juntas. Mas desta vez, Harry parecia estar completamente sozinho para lidar com a pressão. E Meghan parecia ter saído completamente de cena. Os comentaristas da realeza não tardaram a destacar o significado dessa dinâmica. Alguns argumentaram que seu silêncio foi estratégico, que ela calculou que permanecer calada minimizaria sua exposição e deixaria a história se dissipar mais rapidamente. Essa interpretação é certamente plausível. Meghan não é alguém que age sem pensar. Mas outros viram a situação de forma bem diferente. Para esses observadores, o silêncio não era interpretado como estratégia, mas como distanciamento. Como se Harry estivesse sendo deixado para absorver sozinho toda a força da história, enquanto a pessoa que, indiscutivelmente, tinha o interesse mais direto em responder às perguntas levantadas, permanecia invisível. Essa é uma imagem impressionante. Um príncipe, reconhecido mundialmente, supostamente sob enorme pressão, lidando com uma tempestade midiática que não para de crescer. E sua esposa desaparecida. Seria estratégia? Seria algo mais? Teria havido um desentendimento nos bastidores sobre como reagir? Ninguém fora de seu círculo mais próximo sabe ao certo. Mas essa incerteza, essa falta da frente unida que o público passou a esperar, alimentou ainda mais a máquina da especulação. E essa é a questão com o silêncio. Ele nunca é verdadeiramente silencioso. Na ausência de palavras, as pessoas criam suas próprias histórias. E as histórias que as pessoas escreveram sobre a ausência de Meghan não foram nada lisonjeiras. Considere o precedente que havia sido estabelecido. Quando a entrevista com Oprah foi ao ar, uma das entrevistas da realeza mais explosivas da história moderna, Meghan estava em destaque. Ela estava calma, articulada e claramente no controle da narrativa. Ela falou sobre sua saúde mental. Ela falou sobre seus filhos.
Falou sobre questões raciais, intrigas palacianas e a solidão da vida institucional. Ela não se esquivou. Ela se inclinou para a frente. Aquela Meghan, que entrou no centro das atenções globais para compartilhar algumas das alegações mais íntimas e prejudiciais já feitas publicamente sobre a família real. Não estava presente quando o assunto era o nascimento de seus filhos, suas gravidezes, seu próprio corpo. O contraste é gritante. E não é algo que as pessoas estejam dispostas a simplesmente ignorar. Se você está disposto a falar quando a narrativa lhe convém, mas desaparece quando surgem perguntas, esse padrão não passa despercebido. Ele fica na memória. E isso é usado contra você exatamente nos momentos em que sua credibilidade mais importa. As crianças no centro de tudo isso, com todo o ruído da mídia. Toda a especulação, toda a discussão sobre protocolos, cronogramas e títulos. É fácil perder de vista o que está no centro desta história. Duas crianças, Archie e Lilibet. Crianças reais que não pediram para nascer nessa situação, não pediram para serem usadas como objetos de controvérsia e não pediram para passar a infância sendo discutida e debatida por milhões de estranhos ao redor do mundo. Angela Levin enfatizou esse ponto com particular força, e é o ponto que, mais do que qualquer outro, merece ser compreendido. Essas crianças estão sendo criadas no que ela descreveu como uma espécie de espetáculo, não uma vida, uma performance. Eles são exibidos seletivamente, mostrados quando mostrá-los serve a um propósito, escondidos quando escondê-los serve a um propósito. Suas imagens são controladas com extraordinária precisão. Sua existência é invocada estrategicamente sempre que Harry ou Meghan precisam de simpatia pública ou de alavancagem narrativa. Mas os detalhes que fundamentariam sua existência em uma realidade verificável são omitidos. Pense no que isso significa para essas crianças à medida que crescem. Pense no mundo que elas estão herdando, onde seus nascimentos são debatidos online, onde sua legitimidade é questionada na mídia tradicional, onde elas são simultaneamente protegidas e instrumentalizadas pelas duas pessoas que deveriam ser apenas seus pais. Pense em quando Archie tiver idade suficiente para pesquisar o próprio nome. Pense no que ele vai encontrar. Pense nas conversas que ele terá que ter com colegas de escola, com amigos, com qualquer pessoa que tenha acesso à internet e saiba quem ele é. A controvérsia que está sendo gerada agora não desaparece quando essas crianças crescerem. Torna-se o pano de fundo digital permanente de suas vidas. Cada manchete, cada debate, cada pergunta sem resposta ainda estará lá, à espera. Angela Levin fez uma comparação que pareceu devastadoramente apropriada para muitas pessoas. Ela mencionou Michael Jackson, que ficou famoso por pendurar um de seus filhos em uma sacada e por cobrir o rosto deles com máscaras ao levá-los para lugares públicos. O paralelo é desconfortável, mas o padrão subjacente que ele revela, crianças sendo usadas como adereços e segredos, simultaneamente visíveis e ocultas, é difícil de ignorar. Essas crianças merecem clareza. Eles merecem uma identidade estável, documentada e isenta de controvérsias. Merecem pais cujo comportamento público não transforme sua própria existência em motivo de debate global. E, neste momento, não estão recebendo nada disso. A questão do título. Há mais uma camada nessa história que Angela Levin abordou diretamente, e é a camada que expõe a contradição mais profunda no cerne de todo o projeto público de Harry e Meghan. Os títulos. Archie e Lilibet são príncipe e princesa por direito de nascimento, seguindo a decisão do rei Charles de estender os títulos. Harry e Meghan mantiveram esses títulos, pelo menos por enquanto. E, no entanto, são o mesmo casal que passou anos insistindo publicamente que queria uma vida privada, livre das restrições da instituição. Eles saíram. Deram um passo para trás. Eles se mudaram para a Califórnia. Disseram que queriam uma vida normal para os filhos. Então, por que se apegar aos títulos? Se você quer que seus filhos tenham uma vida normal, se planeja criá-los em Montecito, matriculá-los em escolas particulares americanas, construir uma identidade para eles como indivíduos, então os títulos não têm utilidade alguma. Elas criam riscos à segurança. Elas tornam as crianças alvos de bullying. Elas vinculam as crianças permanentemente a uma instituição que seus pais afirmam desprezar. Angela Levin levantou essa questão sem rodeios. Para que servem exatamente os títulos? Se Meghan tem ambições políticas nos Estados Unidos, e essas ambições têm sido amplamente noticiadas, discutidas e especuladas há anos, ela não pode persegui-las com esses títulos atrelados. Se Harry pretende manter uma vida privada, os títulos são um empecilho.
A única explicação coerente é que os títulos estão sendo mantidos como moeda de troca, como garantia, como algo para ser negociado, usado como ameaça ou como arma em futuros conflitos com o palácio. São uma carta que permanece intocada, mas que Harry e Meghan se recusam a jogar. E esse cálculo, secreto, é uma das coisas mais cruéis que se pode fazer aos próprios filhos. Vincular a eles uma controvérsia, uma disputa, uma estratégia política, não para o benefício deles, mas para o seu próprio. O príncipe William aparentemente está muito ciente dessa dinâmica. Fontes próximas ao futuro rei indicaram que William acompanhou o desenrolar da situação com considerável frustração e que está determinado a não permitir que a instituição seja refém de um casal que a abandonou, mas que não deixará de usá-la. A relação entre os dois irmãos, já tensa além do que a maioria das famílias conseguiria suportar, não melhorou com nada disso, e William, ao que tudo indica, está acompanhando de perto cada passo que Harry e Meghan dão com esses títulos. Como isso se desenrolará na prática, só o tempo dirá, mas a batalha por esses títulos, pelo que eles significam, a quem servem e por quanto tempo duram, está longe de terminar. A tempestade midiática se espalha pelo mundo. Quando essa história completou 48 horas de circulação, ela já havia ultrapassado em muito a imprensa real britânica. Ela havia se tornado global. Programas matinais americanos. Aqueles que normalmente tratam a cobertura da realeza como entretenimento leve, um pouco de brilho para equilibrar as notícias sérias. Dedicaram segmentos inteiros ao assunto, com apresentadores que geralmente mal sabem a diferença entre um duque e um conde. De repente estavam analisando minuciosamente os protocolos de nascimento da realeza, fazendo as mesmas perguntas que Angela Levin havia levantado, tentando entender por que a história havia causado tanta repercussão. Os tabloides britânicos não precisavam de incentivo. As manchetes eram implacáveis. Novos ângulos surgiam diariamente. Os artigos de opinião se multiplicaram. Cada detalhe relatado sobre o estado de espírito de Harry, cada menção ao silêncio de Meghan, cada recapitulação da transmissão original, se tornou uma história à parte, que alimentou dezenas de outras. Os programas de entrevistas noturnos nos Estados Unidos entraram na conversa, nem sempre de forma benevolente. Comediantes criaram monólogos inteiros em torno do contraste entre a calma inabalável de Angela Levin e a suposta agitação de Harry. A imagem de uma jornalista britânica serena e um príncipe frenético tornou-se um clichê da comédia quase da noite para o dia. Esse não é o tipo de cobertura da qual se recupera facilmente. Na internet, a história se tornou um ecossistema de conteúdo por si só. Vídeos de reação, análises cronológicas, compilações de clipes, discussões acaloradas. Criadores que nunca haviam abordado assuntos da realeza antes, de repente, estavam produzindo análises de 1 hora de duração que atraíam centenas de milhares de visualizações. Novos públicos que nunca haviam acompanhado essa história de repente se envolveram nela. E cada vez que um novo ângulo surgia, cada vez que a reação relatada de Harry gerava uma nova manchete, o algoritmo a alimentava para mais pessoas, e o ciclo recomeçava. Há uma qualidade específica nesse tipo de história que a torna quase impossível de conter quando atinge uma certa escala. Não se trata de uma única narrativa. São 12 narrativas interligadas, cada uma alimentando as outras. A questão dos detalhes do nascimento alimenta a questão da confiança. A questão da confiança alimenta a questão do título. A questão do título alimenta a questão do relacionamento entre William e Harry. E por trás de tudo isso, sempre, estão duas crianças cujos rostos continuam aparecendo em cada quadro da discussão, silenciosas e alheias. O que Angela Levin começou em um único segmento de televisão se tornou algo que nenhuma equipe de relações públicas, nenhuma ameaça legal, nenhuma quantidade de silêncio estratégico conseguiu conter. O que acontece agora? Para onde tudo isso vai daqui em diante? Essa é a pergunta que todos estão fazendo. E a resposta honesta é que ninguém sabe ao certo. Mas há algumas coisas que parecem cada vez mais claras. Primeiro, as questões levantadas por Angela Levin não vão desaparecer. Elas foram agora feitas publicamente por uma jornalista respeitada da grande mídia em um programa de televisão nacional e não receberam nenhuma resposta substancial. Na ausência dessa resposta, as perguntas continuarão circulando. Elas continuarão gerando conteúdo, debates e especulações. É assim que o ecossistema da mídia funciona em 2025. Não se pode voltar atrás. Em segundo lugar, a reação relatada de Harry prejudicou-o de uma forma que uma resposta ponderada e factual poderia ter evitado. Quando alguém levanta questões e você responde com visível agitação e urgência,
Em vez de um esclarecimento calmo, você abre caminho para a interpretação de que há algo que justifique a agitação. Independentemente de essa interpretação ser justa ou não, é a que as pessoas adotam por padrão. A percepção é a realidade no tribunal da opinião pública. Em terceiro lugar, o silêncio de Meghan, por mais estrategicamente calculado que possa ter sido, abriu uma brecha na frente unida que sempre foi central para a sua imagem pública. E uma vez que as pessoas veem essa rachadura, elas não conseguem mais ignorá-la. As perguntas sobre como é o relacionamento deles de verdade por trás da fachada pública cuidadosamente construída só vão aumentar. E em quarto lugar, e mais importante, as crianças no centro desta história merecem mais do que estão recebendo atualmente. Independentemente da verdade sobre as circunstâncias de seus nascimentos, da verdadeira motivação por trás das decisões sobre os títulos, do que realmente acontece dentro daquela casa em Montecito, Archie e Lilibet merecem crescer em meio à clareza, não à controvérsia. Merecem pais que os protejam genuinamente, em vez de usá-los instrumentalmente. Merecem um futuro que não seja definido pelas brigas de seus pais. Essa é a tragédia silenciosa por trás de todo o barulho. Duas crianças pequenas que não tiveram voz em nada disso e que terão que conviver com tudo isso. A verdade realmente incômoda, a verdade que ninguém nessa história parece querer dizer abertamente, é que as únicas pessoas que podem pôr um fim nisso são Harry e Meghan. Eles podem responder às perguntas, podem fornecer a documentação, podem se afastar completamente dos holofotes e dar aos filhos a vida verdadeiramente privada que afirmam desejar. Eles têm mais poder sobre essa narrativa do que qualquer outra pessoa. Sempre tiveram. A escolha de manter a controvérsia viva, de manter os títulos, de continuar invocando a instituição enquanto a ataca simultaneamente. Essa é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Angela Levin participou daquele programa matinal e fez algumas perguntas. Perguntas simples, perguntas tranquilas, perguntas que circulavam há anos, mas que nunca haviam recebido uma plataforma tão visível, um jornalista tão respeitado ou um momento tão perfeitamente oportuno. Ela não gritou, ela não acusou, ela não precisava. Ela simplesmente apresentou o que era de conhecimento público, identificou o que parecia estar faltando, fez as perguntas que exigiam respostas e deixou que o público tirasse suas próprias conclusões a partir do que viu e ouviu. E a reação que se seguiu, a suposta agitação de Harry, o silêncio notável de Meghan, a tempestade midiática global, as hashtags em Malta, as piadas nos programas de entrevistas noturnos, os milhões de visualizações. Tudo isso diz muito. Porque se as respostas fossem simples, a reação não precisaria ser complicada. O mais revelador em todo esse episódio não foi o que Angela Levin disse, mas sim o que aconteceu depois. A forma como a situação se comportou. A forma como a sala mudou. A maneira como um conjunto calmo e ponderado de perguntas jornalísticas produziu uma resposta que, vista de fora, parecia muito próxima do pânico. Perguntas não fazem isso sozinhas. Apenas perguntas que tocam em algo real produzem esse tipo de reação. Há também algo profundamente importante no fato de ter sido Angela Levin, especificamente, quem registrou isso, não um blogueiro anônimo. Não era um editor hostil de tabloide. Era alguém que conhecia Harry pessoalmente. Alguém que passou bastante tempo com ele. Quem entendia como ele pensava e o que valorizava. Quando alguém em quem você confiava para contar sua história se volta contra você e faz perguntas difíceis em público, isso tem um peso muito diferente das críticas de estranhos. Acaba com a desculpa fácil de descartá-las como um ataque de pessoas que nunca te conheceram. Isso força a questão a ser analisada por seus próprios méritos. O que você acha que realmente está acontecendo aqui? Você acredita que Harry e Meghan têm respostas para essas perguntas que simplesmente escolheram não compartilhar? Ou você acha que o próprio silêncio é a resposta? Deixe sua opinião nos comentários agora mesmo. Conte-nos o que você pensa. Conte-nos o que você vê. Esta história está fazendo você se perguntar as mesmas coisas que Angela Levin está fazendo. Clique no botão gostei. Compartilhe este vídeo e inscreva-se para receber todas as atualizações conforme esta história se desenrola. Porque uma coisa é absolutamente certa, e tem sido certa desde o momento em que Angela Levin abriu a boca pela primeira vez. Isto não acabou. Nem de longe.